Agora o Saulo, ele está conosco, nós louvamos a Deus. Saulo é um homem de Deus, é um jovem comprometido com o Senhor, irmão da nossa irmã Sara aqui da igreja, e está ali também a sua esposa Ana Priscila. Fica de pé, Ana Priscila, por favor. Está ali com Rafael, um bebezinho ali, Rafael. Deu uma voltinha por aí. Então vamos orar nesse instante pela vida do Saulo. Que o Senhor te use, Saulo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida do Saulo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela disponibilidade que ele tem, Pai. Ó Deus, em servir ao Senhor. O Senhor tem usado o Saulo, Pai, onde ele tem passado. O Senhor, Pai, tem visto Saulo, Pai, atrás das malhadas e separado ele, Pai, para momentos como este. Em nome de Jesus Cristo. Que ele, Senhor Deus, fale tudo que está no teu coração, porque nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Sem a tua palavra nós nos corrompemos. Nós precisamos, Pai, ser consolados, ser exortados, ser edificados através da tua palavra. Ela é sempre boa, mesmo quando nos fere. Muito obrigado, Pai. Usa o teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Meus amados, boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. É uma honra imensa estar aqui, fechamento do Congresso Abaladores, nessa casa que eu me considero membro. O pastor Jadson também já me considerou membro uma vez, então se você não gostou, reclama com ele, não comigo. Me sinto honrado, meu nome é Saulo Daniel, eu sou esposo da Ana Priscila, sou pai do Rafinha. Sou pai do Rafinha há 3 meses, então estou me acostumando com isso ainda. Sirvo na Igreja Batista Lírio dos Vales, na Barra, em Salvador. Também lidero um ministério, que é o Ministério de Jovens Influence Movement. Temos feito um trabalho também em redes sociais, começando também um trabalho no YouTube. E há pouco tempo, tive o privilégio de escrever o meu primeiro livro, esse aqui, Cartas aos Pecadores. Ele é fruto de um trabalho de aconselhamento que fizemos junto com o Ministério de Zascope, lá de São Paulo, em Bragança Paulista, onde respondemos aconselhamentos e pedidos de conselhos à luz da palavra de Deus sobre diversos tipos de pecado. Então, nós vimos que tem uma necessidade muito parecida das pessoas e resolvemos transformar isso em livro. Então, você vai achar aqui uma carta a um adúltero, carta a um viciado em pornografia, carta a um homossexual, carta a um invejoso. Se você não se encaixa em nenhum desses, a gente vai lançar a edição 2, você aguarda para ter uma carta a um mentiroso. Aguarda só mais um pouco. Esse livro está à venda ali no Espaço 133, mas se você não quiser adquirir, não tem problema. O propósito não é financeiro. A gente está distribuindo ele gratuitamente em e-book. Se você colocar no Google e-book, Cartas aos Pecadores, você pode baixar ele de graça, porque o objetivo é proclamar a mensagem da palavra de Deus, é trazer boas novas aos quebrantados e não ganhar dinheiro com isso. Se você quiser abençoar, tem um físico que infelizmente a gente não pode distribuir gratuitamente para todo mundo, mas ele está vendo ali por apenas R$25. E esse aqui eu vou dar de presente ao meu estimado apóstolo. Não, você não, Renato. O pastor Jadson, por favor. Voto de gratidão. Por favor, se você tem Bíblia na mão, eu te convido a abri-la na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Se você não tem uma Bíblia, certamente tem um crente perto de você, procura ele, e ele vai ter uma Bíblia. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler o verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que o Senhor nos abençoe ricamente através da sua palavra. Meus queridos, andar com Cristo é normalmente comparado a uma série de coisas. A Bíblia chega a comparar o caminhar da igreja com Cristo, a relação com um casamento. Bem-aventurados aqueles que são chamados ao casamento do Cordeiro, às bodas do Cordeiro. É comparado com plantação. Cristo diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. É comparado com um pastoreio. Cristo se diz: eu sou o bom pastor e vocês são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Mas uma das comparações que é mais corriqueira na Bíblia, e é a comparação que a gente encontrou aqui, é que caminhar com Cristo é uma carreira, é uma corrida, é uma caminhada, é algo paulatino. E tem uma coisa que a gente sempre trabalha no ambiente de igreja, no ambiente espiritual, uma coisa que todo mundo já falou com você. Talvez se essa é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica, você já ouviu alguém falar isso, e essa tem sido a mensagem fundamental do evangelho ao longo de muito tempo. Salvação. Cristo veio para salvar os pecadores, e a nossa corrida, ela está em direção à salvação. Só que eu queria propor uma coisa a vocês. Eu estou falando de corrida, eu estou falando de salvação. Imagina então que a nossa vida com Cristo é uma corrida. Imagina São Silvestre. Está imaginando? Lembrou dela? Pronto. A corrida São Silvestre tem início, tem meio e tem fim. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham. A salvação, ela é no início, ela é no meio, ela é no fim? 10 segundos para vocês pensarem. Eu estou sem relógio, então provavelmente eu vou errar. No meu cálculo aqui já acabou. Eu acostumei a entender que a salvação é o ponto de chegada. Nós estamos correndo, e um dia seremos salvos. Só que, desculpa, salvação não tem como ser ponto de chegada, senão até hoje você está correndo sem ter sido salvo por Cristo. Salvação é ponto de partida. Salvação é aquilo que Ele oferece gratuitamente no primeiro contato que você tem com Ele. Ele olhou para você, se moveu de íntima compaixão, sem você merecer, sem você fazer nada em troca, sem você ter esforço nenhum para isso. Ele, pela sua misericórdia e pela sua graça, te salva, te diz: agora você é meu filho. Esse é o ponto de partida. Antes da salvação, você está em casa vendo pela TV. Quando Ele te salva, Ele te coloca na corrida e diz: agora corre, cambada. Agora é com você. Ele te coloca na corrida e diz: agora corra. Essa corrida não é para ser salvo. Essa corrida é de todos aqueles que um dia foram salvos em Cristo. Essa corrida é daqueles que foram chamados pelo seu maravilhoso propósito. E esse chamado só tem um critério. Biblicamente, um critério. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 11, ele vai dizer: a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que ele quer dizer é que a salvação é mediante a graça. Não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você deixa de fazer, é por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O que ele está dizendo é que, seja você rico, seja você pobre, seja você um doutor, um pós-doutor, seja você um analfabeto, seja você branco, seja você negro, seja você jovem, seja você um pouco mais experiente, Cristo te amou, Cristo te aceitou, Cristo já te salvou, sem que você merecesse, porque Ele mereceu no seu lugar. Esse é o critério que Ele usa e nos coloca na corrida. Esse é o critério que Ele, pela sua soberania, decide e nos salva. Ele não te perguntou sua opinião antes de te salvar. Ele escolheu, desde a fundação do mundo, se mover de íntima compaixão, se apaixonar e amar você, independente do que você faça. Esse é o mistério da salvação. Nós fomos salvos do poder do pecado, e desenvolvendo essa salvação, Ele colocou-nos numa corrida e diz: agora você tem toda uma carreira pela frente.
Perceba o que Ele está fazendo conosco. Ele nos salva e nos diz, corra. Ele nos atrai para Ele e nos diz, agora comece a andar nessa sua nova natureza. Sabe o que eu entendo disso? Entendo uma coisa. Jesus não mudou minha vida. Jesus não vai mudar a sua vida. Sabe o que Jesus faz? Sabe o que Jesus fez comigo? Ele mudou a minha mente e eu mudei a minha vida. É isso que a palavra fala, Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos. Ou seja, você se transforma, cara, pela renovação das vossas mentes. Cristo renova a nossa mente e nós transformamos a nossa vida. Quando Cristo te colocou nessa corrida, quando Cristo chama alguém para correr nessa corrida, o que Ele está dizendo é, agora eu te dou a minha mente, eu te dou uma nova mentalidade. É a promessa que Ele sempre fez para Israel. Israel está destruído, Israel está desviado. Ele nunca diz, eu vou mudar Israel, eu vou ter um novo Israel. Não, Ele está dizendo, eis que lhe darei um novo coração, uma nova essência. Cristo muda a sua mentalidade, Cristo muda a sua essência, você muda a sua vida. Essa é a essência do Evangelho. Subjetivamente, a gente pode dizer, é Cristo que faz tudo. Porque a partir do momento que Ele vai nos transformando, chega a um nível que você pode dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas a princípio Ele te dá uma nova mentalidade. Isso é objetivo e subjetivo. Ele faz uma experiência de transformação, Ele toca em você, Ele te dá uma nova prioridade, Ele faz você desgostar de coisas que você gostava antes. Mas a partir disso Ele diz, agora se movimenta, agora corra nessa nova natureza que eu já lhe dei. O que eu quero dizer para você é que Cristo nos salva pela graça, mas a graça, ela não é contrário de ações, ela não é contrário de obras, a graça é o contrário de mérito. Cristo nos salva e o mérito é dele, mas Ele requer de nós obras, Ele requer de nós ações, Ele requer de nós que nós corramos. Há pouco tempo atrás eu me decepcionei muito aconselhando uma jovem, muito dedicada na igreja, grupo de louvor, cantava, abençoava muita gente, e um dia ela me chamou e falou assim, olha, eu não estou mais disposta, eu vou desistir, eu vou parar de cantar na igreja, não quero mais nenhuma atividade na igreja. E eu falei, por quê? Mas você gostava tanto disso, você era tão abençoada nesse trabalho. Ela disse para mim, Saulo, salvação não depende disso. Eu respirei fundo, olhei para ela e falei, você tem razão. Eu não sabia que você estava na igreja só para ser salva. Eu não sabia que sua corrida era só para isso. Eu só quero te dizer uma coisa, salvação é ponto de partida, não ponto de chegada. Cristo te salvou no primeiro dia que você chegou na igreja. Arrigou, você não precisava de mais nada, nem vir mais para a igreja. Se é pela salvação que você está lutando, a nossa luta não é para ser salvo. A nossa luta é para sermos Cristo. E isso vai ficar muito claro na palavra. Veja só o que a tônica do Evangelho vai nos dizer. Quando Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, a conversa entre Pai, Filho e Espírito Santo foi uma só. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem. Então Ele fez o homem. Ele deu uma essência ao homem. Ele transformou algo que era só barro em algo parecido com Ele. Primeiro Ele transformou. E aí disse, depois homem, governe a terra. Primeiro Ele disse, se torna. Depois Ele disse, faça alguma coisa. Mas vem a serpente e encontra Eva no meio do paraíso. Encontra o homem ali no paraíso. E o que ela diz? Olha, se você quiser ser igual a Deus, coma do fruto. Satanás vem e inverte a lógica. Ele diz para você, se você quiser se tornar igual a Deus, escute só, Deus já tinha dito, o homem vai ser a minha imagem, a minha semelhança. O homem já era igual a mim. Mas Satanás está dizendo, você quer ser igual a Deus? Você tem que fazer alguma coisa. Enquanto Deus diz, você tem que ser igual a mim para poder fazer alguma coisa, Satanás diz, você tem que fazer alguma coisa para se tornar igual a Deus. E essa tem sido a mensagem que talvez você tenha escutado acerca do que é o Evangelho desde que você é criança.
Você tem que fazer coisas, você tem que ajustar a sua vida, você tem que começar a ser honesto, você tem que começar a parar de trair sua esposa, você tem que começar a vestir outro tipo de roupa, você tem que começar a falar de outra forma, e aí então Deus vai agir em você, e aí então você vai ser chamado filho de Deus, aí então você agora é aceito perante Deus por aquilo que você faz, por coisas boas que te ensinaram a fazer, porque dizem para você que o Evangelho é um Deus que cuida de adestramento de cães. Um cachorrinho bem adestrado, um cachorrinho que toda vez que faz alguma coisa ruim, toma um tapa. Toda vez que fala alguma coisa, que faz uma coisa boa, que se comporta, que faz xixi no jornal, ele ganha um docinho. Esse é o evangelho que ensinaram para a gente. Mas eu quero dizer que esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que olha para vocês sem você merecer, sem você fazer nada em troca. Olha para você impuro, pecador, distante. Olha para você que fala palavrão todo dia. Olha para você viciado em pornografia. Olha para você que traz sua esposa. Olha para você que deve a Deus no mundo e não tem nenhuma intenção de pagar. Se apaixona por você e tira o coração dele e coloca dentro do seu peito e diz: agora você é meu filho amado. E então você começa a agir como um filho amado. A essência do evangelho é se tornar para depois fazer. Não é fazer alguma coisa para se tornar igual a Deus. Vou dizer para vocês, esse ano eu faço 10 anos de formado, eu sou advogado. E olha como foi a minha experiência para ser advogado. Eu entrei na faculdade, eu estudei durante 5 anos, eu fiz uma prova chamada prova da OAB, e depois alguém me disse: pronto, agora você é advogado. Depois que eu passei na prova. Estranho, né? Não, é assim. É assim em qualquer lugar. Eu só pude me tornar um advogado depois que eu aprendi a ser advogado. Vocês acreditam nisso? É a lógica, né? Minha irmã se tornou médica. No primeiro dia dela na faculdade de medicina, imagina, doutora, atende aquele paciente ali, está perto de morrer. Não pode, ela ainda não é médica, ela tem que aprender a ser médica. A nossa lógica diz que tudo funciona assim, só que na lógica do reino não funciona, porque primeiro você está todo destruído, todo acabado, e Jesus já olhou para você e disse: agora você não é mais filho das trevas, porque Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Você não sabe ser, mas agora eu já te disse: você é meu filho. Você agora tem uma nova natureza. Você agora tem a minha mente. Você agora tem o meu coração. Você agora tem o meu DNA. Você pertence à minha família. E a partir daí, você vai aprender a ser. Você ainda não sabe ser filho. Eu tenho um filho de 3 anos e eu vou dizer, ele é brilhante, ele é maravilhoso. É fácil reconhecer ele. É a criança mais linda que tem aqui na igreja. Então não tem muito. 3 meses. Eu falei 3 anos? O tempo passa rápido, gente. Cabeça de pai é assim. Eu dormi 3 horas essa noite, então a gente vai atrapalhando as coisas. Mas ele ainda não sabe ser filho, ele não sabe abraçar. Você sabia que o menino vai descobrir que tem braço com 4 meses? Ele ainda não sabe que ele tem braço. Ele ainda não sabe me beijar, ele ainda não sabe fazer nada, ele não sabe retribuir nada. Mas ele vai aprender, sabe como? Porque todo dia eu beijo ele, todo dia eu abraço ele, todos os dias eu digo a ele o quanto eu amo. E aí então ele vai começar a aprender, ele já é meu filho. Ele só ainda não sabe como agir como filho. Ele ainda não sabe se relacionar comigo da maneira que um filho deve se relacionar. Mas ele vai aprender. Assim é a caminhada com Cristo. Quando Deus te salva, você não sabe ser crente. Você está cheio de dúvida no seu coração. Você só sabe que tem alguma coisa queimando aqui dentro. Você só sabe que algumas coisas que você gostava antes, agora você não gosta mais. E eu vou te dizer, a diferença entre um salvo e um não salvo, não é que o salvo deixa de pecar, não. Continua pecando. Mas o salvo deixa de gostar do pecado. Antes você se entregava a tudo que não prestava e não sentia nada, está tudo em casa. Isso combina com a sua natureza. A partir do momento que o Espírito Santo entra em você, ele começa a dizer: isso não é para você. A sua carne ainda deseja algumas coisas, mas há um espírito regenerado dentro de você já dizendo: eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a esses hábitos. Não, o Espírito não quer mais que eu ande com essas pessoas, o Espírito não quer mais que eu fale esse tipo de coisa. Quando a sua amiga sai, você começa a falar dela, quando você sempre fez. Tem um Espírito agora dizendo: eu convencerei o homem
da justiça, do pecado e do juízo, trabalhando dentro de você para te dizer: não foi para isso que eu te elegi, não foi para isso que eu te escolhi. E certamente essa noite o Espírito Santo já está testificando em diversos corações que você é filho. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. E Ele quer te lembrar que, embora você esteja afastado, que embora você esteja alguns anos já longe da igreja, que embora você já tenha desistido dessa caminhada com Cristo, Ele está de novo trazendo a sua memória. O Espírito está testificando agora em você: você é filho e não existe ex-filho. Ele te adotou e não vai se arrepender disso, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele te escolheu e Ele não estava enganado quando fez isso. Deus é soberano. Deus é soberano e é poderoso em todas as suas obras. Deus nos ensina a fazer a vontade dEle. Cristo nos ensinou como Ele quer que façamos a sua vontade. Cristo nos ensinou como Ele quer que desenvolvamos o chamado que Ele nos deu. Se você olhar, por exemplo, em Mateus capítulo 6, Ele nos ensina a fazer algumas coisas. Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a jejuar, Ele nos ensina a fazer boas obras, a dar esmolas. E Ele ensina dizendo como não fazer. Ele diz assim: olha, vocês devem orar. Orar é bom, mas tem um jeito que vocês não devem orar. Vocês não devem orar como oram os fariseus. É isso que ele diz. Porque os fariseus, quando vão orar, eles aparecem na frente de todo mundo e dizem: ei, gente, atenção, criança, para aí de chorar, eu vou orar agora, tá? Está todo mundo vendo? Pronto, posso orar. E aí começava a orar, aquelas orações maravilhosas nas sinagogas, no templo. Todo mundo olhava assim: isso aqui é oração. Eu não oro porque eu tenho vergonha de orar depois desse cara aí, não dá. Aquela oração poderosa, cheia de palavras que você tem que consultar o dicionário a cada segundo. E era essa a oração poderosa dos fariseus. E aí Jesus está dizendo: não, vocês não vão orar assim. Quando vocês orarem, entre no seu quarto, tranque a porta se possível, não deixe que ninguém te veja. O vosso Pai te vê no secreto. E aí uma coisa que Ele deixa muito valiosa para a gente aprender: Deus não ouve oração, Deus vê a oração. Porque para Deus é muito mais importante do que aquilo que você fala. Para Ele é importante aquilo que Ele vê quando olha para o fundo do seu coração, quando Ele olha para a intenção da sua alma, quando Ele olha para os porquês da sua mente. É isso que é importante para Ele. E aí Ele diz também: olha, quando vocês forem jejuar, não jejua igual os fariseus não, que faz aquela cara de tristão, cara. Jejuando aqui, vamos. Dá licença, ninguém falar comigo hoje, que 48 horas de propósito aqui, jejum. Aquela barba grande. Assim, não faça isso. Quando você for jejuar, lave seu rosto. Bota um sorriso nessa cara, meu filho. Faz isso com alegria, não deixa que ninguém veja não. Porque o vosso Pai vem em secreto. E Ele diz: quando vocês fizerem boas obras, não façam igual os fariseus, que faz boas obras na frente de todo mundo, para postar no Instagram e ver: olha, hoje ajudei 3 mendigos, louvado seja o meu nome. Quantas curtidas aqui. Não faz isso não, cara. Quando você der esmola para alguém, que a sua mão esquerda não veja o que sua mão direita fez. Esse tem que ser o propósito. Faz tudo em secreto. E eu fico me perguntando: que implicância é essa com esse tal de secreto? Por que Jesus quer tanto que você não conte para ninguém? Jesus era maçom por acaso? Uma sociedade secreta, um negócio anônimo lá? Tem que dizer uma senha para entrar na igreja? Qual é a senha de hoje? É um negócio... Não era nada de maçonaria, não era sociedade secreta, coisa nenhuma. Era o seguinte: não sei se você já foi em algum circo que tinha animais fazendo números. Acho que hoje nem pode mais, mas antigamente tinha muito. Os animaizinhos lá. Aí o cara anuncia o grande número agora. Entra uma cachorrinha assim, de saia, de blusinha, parecendo uma menininha. E ela vai, abre uma porta e passa, e ela pula uma cordinha e passa para lá e passa para cá. E quando ela termina andando de 2 patinhas, todo mundo aplaude. Oh, que maravilha! Você já aplaudiu um cachorrinho desse? Eu já. É bonitinho demais. Mas eu lhe pergunto, se tirasse a cachorrinha e colocasse um ser humano ali, uma mulher, normal, ela entrasse: oi gente, boa noite. Abriu a porta, foi, voltou, abriu a porta de novo, tem uma faixa aqui, pulou, usou o bambolê, tchau, 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 rebolou. Tchau, gente. Alguém ia aplaudir isso? Claro que não.
Porque nesse caso a atitude dela foi natural, fez parte da própria essência dela. Isso que ela fez não foi nenhum esforço, foi coisa que ela consegue fazer normalmente. Sabe por que os fariseus queriam aplauso pela oração? Que os fariseus queriam aplauso pelo jejum, pelas boas obras? Porque isso violava a natureza deles. Porque eles estavam o tempo todo fazendo para, quem sabe, se tornar igual a Deus. A natureza deles não gostava daquilo. No fundo, era algo repugnante para eles. Era um esforço tremendo. Eles passavam um dia fingindo uma coisa que eles não eram. E aí de noite, está aquele cachorrinho que se equilibrou entre duas patas o dia todo e agora está se entregando à sua verdadeira natureza. E talvez isso você tenha feito há muito tempo, tentando se equilibrar em duas patas, mas ainda continua quadrúpede. Ainda não recebeu o toque do Espírito Santo, nunca foi efetivamente tocado por Ele, nunca teve contato com a graça maravilhosa de Cristo, mas só te disseram, segundo a religiosidade, que você fazendo, quem sabe um dia você se torna. Nunca vai se tornar. Não tem nenhuma expectativa de depois de 15 anos de circo, esse cachorrinho virar gente. Ele continua eternamente cachorro, porque não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça que sois salvos, e por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O evangelho não é ensinar um cachorrinho a andar de duas patas. O evangelho é pegar esse cachorro e por um passe de misericórdia e graça, Cristo torna ele em um ser humano e chamar de filho. Isso é que torna o evangelho. É isso que faz o evangelho. Não é aprender você boas maneiras, não é ensinar você o que é palavrão, o que não é palavrão, o que você deve vestir, o que você não deve vestir. Não, é te transformar em filho. E aí depois você começa a entender como é que um filho se comporta. Se você puder, não sei se está com a Bíblia aí, mas veja o que está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 2. Ele traz uma noção que a primeira vez que eu li, me deixou bem assustado. Vai dizer o seguinte, 1 João 3,2, ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ó loucura. Nós somos filhos, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. E o que mais a gente vai ser, se não é para ser filho? Não foi para ser filho que Deus me chamou, e eu vou te dizer, não. Ser filho é o primeiro estágio. Cristo te chamou não só para ser filho, mas para ser filho maduro, para ser Cristo. A Bíblia fala que existiram dois Adões, dois homens chamados Adão. Houve um primeiro Adão e houve um segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que falhou no paraíso. O segundo Adão é aquele que venceu no deserto. O primeiro Adão caminhou em todo o jardim, todo o paraíso, e procurou alguém semelhante a ele e não encontrou. Mas Deus diz a ele, nomeie todas as criaturas, governe sobre o jardim. E ele foi nomeando, vai dizer, esse aqui tem cara de cachorro, esse late, então eu vou chamar ele de cachorro. Esse aqui tem cara de gato, ele está miando, eu vou chamar ele de gato. Esse aqui nunca ganhou um título brasileiro, vou chamar ele de Vitória. Pronto, ele foi nomeando as coisas. Ele foi dando as características de acordo com aquilo. Deus deu a ele uma mente de Cristo e ele foi transformando tudo. Ele foi transformando as coisas com base no seu entendimento, na nova natureza que Cristo deu para ele. Pronto, ele tinha a natureza de Deus. Deus fez ele semelhante a ele. Então ele foi agindo. E depois que ele rodou todo o paraíso, ele diz, eu não encontrei ninguém parecido comigo. Não encontrei ninguém. E aí Deus, na Santíssima Trindade, conversa, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer a ele uma correspondente, uma adjutora. E faz o que com ele? Faz ele pegar no sono, dá ele um profundo sono. E quando ele cai no sono, Deus vai e fere o lado dele, arranca uma costela, e da costela ele faz uma mulher, faz a Eva, faz a sua esposa. E quando Adão acorda, olha para aquela mulher, a Adão fêmea, e diz, essa sim é semelhante a mim, essa é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. Essa vai ser a minha adjutora e é com ela que eu vou me relacionar. A Bíblia fala que o segundo Adão passou por coisa muito parecida. Ele veio como um ser perfeito para uma terra imperfeita. E ele saiu não mais nomeando, mas agora renomeando as coisas. Ele encontrou
você como é que se chama? Simão, aquele que ouve? Não, agora você vai ser Pedro, a pedra, um pedaço de pedra. Você vai ser alguém semelhante a mim, porque eu sou pedra de esquina, eu sou a rocha em que você pode se alicerçar. Ei, o povo chama você de quê? De prostituta? Não, eu agora te chamo de filha, eu te dou outro nome. Ei, o povo te chama de quê? De surdo de nascença? Não, agora eu te chamo de curado. Ei, o povo te chama de quê? De leproso? Não, agora eu te chamo de nova criatura integrada à sociedade. Ei, o povo te chama de quê? De morto há 4 dias? Não, Lázaro, sai para fora, eu te chamo de vivo. Jesus foi dando outro nome a todas as coisas, foi renomeando a criação, foi dando nova natureza a tudo que ele encontrava. Só que quando chegou o final de sua vida, ele percebe, ele olha para o pai e diz: pai, eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Esse mundo jaz no maligno. Não tem ninguém com minha natureza aqui, eu não encontrei. E lá vai o segundo Adão, cair num profundo sono. Deus permite que ele seja entregue a um profundo sono na cruz do Calvário. Por 6 horas ele fica pregado ali. E quando ele finalmente diz: está consumado, eu entrego o meu espírito, ele recebe esse sono profundo, o sono da morte. Deus pede ajuda de um soldado romano que fere o lado dele, e dali sai sangue e água, 2 batismos, água e Espírito Santo, nova natureza. E daquela água que jorra ali, Cristo estava recebendo uma unção de geração, e ele estava gerando agora não a Eva, mas a igreja. E essa sim ele pode dizer: essa é semelhante a mim, com essa eu posso me casar, com essa eu posso me relacionar. Essa agora é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Essa eu posso chamar de meu corpo. Só que o que acontece? 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que o primeiro Adão foi alma vivente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Mas o segundo Adão é espírito vivificante. Olha a diferença entre os projetos. O primeiro Adão era filho, mas só no segundo Adão Deus apontou e disse: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Uma coisa, nem todo filho dá prazer. Nem todo filho dá prazer ao pai. Ele não vai deixar de ser filho. Adão não deixou de ser filho de Deus, mas Cristo era o que deu prazer. Adão era alma vivente, mas Cristo era espírito vivificante. Olha o que a Bíblia vai dizer. Alguém sabe aí qual foi a primeira coisa que Deus falou com o homem na história da humanidade? A primeira vez que Deus falou com o homem assim, encontrou o homem assim: oi, oi sumido. Não foi oi sumido, ele falou outra coisa. Alguém sabe o que foi? Está escrito em Gênesis 1:28. A primeira palavra de Deus para o homem na história foi: frutificai. Frutificai, dê fruto. Sabe qual foi a primeira palavra do diabo para o homem na história da humanidade? Está em Gênesis 3. Coma o fruto. O propósito de Deus para o homem foi: gere o fruto que você não vai comer, porque a árvore não come fruto que gerou. Gere o fruto que você não vai comer. O propósito do diabo para o homem é: coma o fruto que alguém gerou por você. Se aproveita, cara, se ama. O diabo nunca pediu para Eva: me adore. Para convencer Eva a cair no pecado, ele disse: se adore, se ame, faça um bem a você mesmo. Ei, se mereça, goste de você, se valorize. As pessoas não te dão valor, você tem que se dar. Foi isso que ele falou. Foi assim que ele convenceu a Eva, com o hedonismo. E eu vou te dizer, não existe sintoma de imaturidade maior do que o hedonismo. Meu filho tem 3 meses, não são anos. Se alguém pensou, são 3 meses. E lá em casa não tem pessoa mais egoísta do que ele. Quando ele acorda de madrugada berrando, querendo leite, ele não quer saber, ele não me perguntou se o dia de trabalho foi pesado ou foi leve. Ele não me pergunta antes: pai, está cansado aí? Se estiver tudo bem, só se não for atrapalhar. Estava afim de um leite. Ele não faz isso. Ele berra, e só para de berrar quando o leite aparece. Do jeitinho que ele gosta, porque eu já comprei um outro leite que ele não queria e continuou berrando. Eu tive que comprar outro leite para ele. Porque é nele que ele pensa. Ele não pensa em mais ninguém, ele não quer saber se tem mais alguém precisando de alguma coisa. É nele.
Ele ainda não aprendeu a frutificar, ele só vive para comer fruto. Ele é imaturo. Ele é meu filho, mas o bichinho imaturo ainda. 3 meses. O problema é que tem pessoas de 30 anos de caminhada com Cristo. Tem 30 anos, tem 10 anos que você ouviu Cristo dizer para você: você é meu filho, mas até hoje você nunca quis dar prazer ao seu pai, porque você vive para comer fruto e não para frutificar. Porque você vive por necessidade e não por responsabilidade. Porque você vive olhando para as pessoas, vendo nelas o potencial que elas têm de te agradar. Porque você casou com uma pessoa que podia te fazer feliz. Foi assim que você pensou? Porque você vive procurando um sócio que venha para somar com você. Só que eu quero te dizer, no reino de Deus não existe soma. O sinal de adição é esse aqui, mas não existe no reino de Deus. Como é que eu provo isso? Em quantos deuses nós cremos? Quantos? Peraí. Vocês creem em Deus Pai? Vocês creem em Deus Filho? Vocês creem em Deus Espírito Santo? Peraí, rapidinho. É porque eu sou de humanas, eu não sei contar bem. A minha conta deu errado aqui. Vocês creem em quantos deuses? 3 ou 1? Porque no reino de Deus não existe adição, só existe multiplicação. A conta é feita 1 vezes 1 vezes 1. Resultado dá 1. É assim que no reino de Deus funciona. Quantas pessoas tem aqui hoje? Um só corpo. 1 vezes 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 1. É assim que funciona no reino de Deus. É por isso que quando Adão estava no paraíso, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. A pergunta: Adão estava só? Sim ou não? Sim ou não? São. Deus estava onde? Porque a Bíblia fala que Deus descia na viração do dia. Adão estava com Deus. E aí você quer me dizer que Adão estava só? É isso? Adão estava só, sim ou não? Estava. Deus falou que estava. Você está dizendo que Deus está mentindo então? Porque eu disse para vocês, no reino de Deus só existe multiplicação. A conta dá. Adão estava ali? Estava. 1. Deus estava ali? Estava. Vezes 1. O homem estava ali? O próximo estava ali? Não. 0. 1 vezes 1 vezes 0 dá quanto? 0. Coloca 0 no meio da multiplicação, anula a conta toda. O corpo de Cristo é formado por pessoas que Ele escolhe. Se falta 1, dá 0. Se esse culto nós excluímos alguém, a conta aqui dá 0. Por isso Deus olha para Adão e fala assim: Adão, não quero você só. Não adianta você me amar de todo o coração se você não amar seu próximo como a ti mesmo. Essa é a conta do meu reino. Fora isso, você vive religião. Não me diga que você está agradando a Deus se você só se tranca na porta do seu quarto, trancando a porta do seu quarto, fica lá dentro, só chapando e falando com Deus: oh, ei, Deus. Deus não te chamou para ter o coração vertido somente a Ele. Deus te chamou para ter o coração vertido também ao seu próximo. Deus não te chamou para comer fruto. Deus te chamou para frutificar, para que outros comam aquilo que você vai gerar. Esse era o propósito que Adão não conseguia entender, porque Adão estava atrás de prazer. Adão estava atrás de prazer e não de dar prazer ao Pai. Agora nós somos filhos, mas ainda não é manifestado aquilo que haveremos de ser. E o que haveremos de ser? Ele mesmo completa. 1 João capítulo 3, verso 2. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ele quem? Ele Cristo. Você não foi chamado para ser filho, você foi chamado para ser Cristo. Cristo é o filho maduro que dá prazer ao Pai. E é para isso que nós somos chamados, para sermos maduros, para ter maturidade. A Bíblia fala de um rio, em Apocalipse, um rio que procede do trono do Senhor, mas que ele se espalha e vai até a cidade. Esse congresso aqui não chama abalados, chama abaladores. Se você veio aqui somente para chapar e para ter uma explosão de Deus dentro de você, você podia ficar em casa e tomar o chá do Santo Daime, teria o mesmo efeito. Se você veio para cá distribuir, para conhecer seu Deus interior, você podia pegar um livro de budismo, teria o mesmo efeito. O cristianismo só é cristianismo quando começa em você e espalha para o seu próximo. Quando você não se contenta em ser abalado, mas também quer ser abalador. A salvação é pela graça, e graça é um favor. Mas um favor não encerra em você. A graça não é apenas para te fazer favor, mas para te tornar favorável a todos os homens.
O evangelho de Satanás, aquele, faça e você se torna, ele só aumenta a sua expectativa do que Deus vai te dar. O evangelho de Cristo aumenta a sua certeza daquilo que você tem a oferecer para o mundo. É por isso que estamos aqui, não para sermos abalados, mas para nos tornarmos abaladores. Não para recebermos um favor, mas para sermos favoráveis a essa cidade de Feira de Santana. Uma das coisas que me apaixonou, e é seu aniversário, eu posso falar, na vida do pastor Jadson, foi ver como a igreja central é relevante na cidade. Não foi porque ele se tranca no quarto dele e sai de lá falando em línguas todo dia, não. Ele sai entregando profecia a Deus e o mundo, não. É como essa igreja consegue ser relevante na cidade. Como conseguimos abalar as outras estruturas. E esse é o cristianismo. O resto é religião, é fábula, é êxtase. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer uma experiência que transforme outras vidas. Deus não te chamou para comer fruto, mas para frutificar, para ser árvore que vai influenciar outras pessoas. Veja o que diz o capítulo 12, o versículo 11 do capítulo 12 de Hebreus que a gente leu. Ele está falando sobre disciplina. E como um pai disciplina o filho, você já sabe, você é filho. Cristo te chamou para ser filho. E ele vai dizer que como pai, ele disciplina os seus filhos. E na hora da disciplina, isso não parece ser agradável. Parece ser de tristeza, mas a disciplina produz fruto pacífico de justiça. Eu quero dizer uma coisa. Primeiro ele nos torna filhos e depois ele nos ensina a ser filhos. Já te disse isso. Você lembra do dia que você começou a fazer uma autoescola? Tenso, né? Eu lembro do meu primeiro dia de autoescola. Quase eu não voltava mais. Por quê? Porque meu instrutor era mais grosso do que a porta de uma igreja católica. O cara era um bruto. Olhou para mim, eu ainda do lado de fora do carro, sem saber, ele falou assim... Olhou para com aquela cara de fiscal, de general, assim, abra a porta do carro. Aí eu, se você não falasse, não ia nem saber isso, né? Tá bom, abri. Aí ele falou assim, só haja quando eu falar, tá bom? Tá bom, entre. Que bom. Vou entrar. Eu pensei que tinha um controle remoto aqui, que eu dirigia lá de fora. Tá bom, posso entrar. Sente. Que bom, eu ia plantar bananeira aqui dentro. Ainda bem que você falou. Sentei. Aí ele, fecha a porta. Porque se for de porta aberta, é capaz do carro voar, né? E ele foi dando as ordens. Sente. Coloque o cinto. Ajuste o retrovisor. Ligue a chave. Coloque o pé na embreagem. Passe a primeira marcha. Coloque lentamente o pé no acelerador. Eu já tinha esquecido do entre. Porque era tanta ordem que o cara ia me dando, era tanta coisa que eu tinha que ir decorando, era tanto verbo que ele ia falando para mim, que eu fiquei desesperado. Caramba, eu nunca vou aprender a dirigir. Eu nunca vou decorar tudo isso que ele está me pedindo. Eu nunca vou entender que matemática é essa. É muita coisa que eu tenho que aprender. Ele me colocou no carro, beleza, já tenho condição de dirigir, mas eu nunca vou aprender a dirigir. Eu desesperei. Era muito verbo. Era entre, era abra, era coloque, era ajuste, era passe, era acelere, era diminua, era baixe freio de mão, era ajuste, e eu não sabia mais como eu nem fui parar dentro daquele carro. Sabe qual é a promessa de Deus acerca de Cristo e a nossa nova natureza? Ele diz assim, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí depois ele vai dizer em João capítulo 1 ainda, que o verbo se fez carne e habitou entre nós pecadores. No princípio, era só verbo. E era tudo que eu tinha quando eu comecei a dirigir. Verbos. E a sensação de que eu nunca conseguiria dirigir. Mas, sinceramente, tem dia hoje, já muito tempo depois de começar a dirigir, que eu dirijo, ligo o som, escolho uma rádio, coloco outra música, falo no celular, respondo ao WhatsApp e ainda vejo meu filho pelo retrovisor ali. Ver se ele está se comportando bem. E eu nem percebo que estou fazendo isso. Porque aquilo que era verbo, hoje se tornou carne. Hoje isso faz parte da minha essência. Quando Cristo nos chama, a Bíblia parece um livro de loucuras.
parece que você nunca vai conseguir fazer isso. Parece que você nunca vai conseguir domar todos esses verbos, todas essas orientações, do não xingue, do, ai meu Deus, o que é? Ela acabou de me chamar de maluca, como ela acabou de me chamar de falsa, eu tenho que fazer o quê? Lembrei, perdoe. No início é assim. No início a gente fica desesperado com tudo que a gente vai fazendo, mas aí você vai andando com Cristo e vai vendo como Ele perdoa. Aí você vai andando com o instrutor e vai vendo como Ele é hábil em fazer todas as coisas. E aí você se lembra que agora você já fez 18 anos, você já recebeu a natureza dEle e Ele vai desenvolvendo em você. E aí chega um momento que você nem pensa mais, te xingou, já perdoei automaticamente. Pensou em me xingar, já perdoei. Ei, pensou em dever alguma coisa, já paguei por você. Alguém bateu no fundo do meu carro, vem, eu pago o meio seu, vamos lá. A natureza de Cristo começa a habitar em você e você começa a desenvolver as práticas, as boas obras para as quais Ele te chamou. E aquilo que era só verbo no início, agora é sua natureza. E aí chega um momento em que você parece tanto com Ele, que você começa a dizer, eu não sou mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que habita em mim. E quem conversa comigo agora, conversa com Cristo. E aí chega um momento que você está na faculdade, e aí o professor começa a dizer por A mais B, por que Deus não existe. E aí seus colegas começam todos a duvidar do professor, e dizer, não venha me dizer que Cristo não existe, porque Ele está sentado aqui na primeira fileira. Você começa a ser Cristo para as pessoas, porque agora, o que antes era só verbo, era só algumas lições que você aprendeu, se tornou carne, e faz parte de você. E você e Cristo agora se confundem, são a mesma pessoa. E quem olha para você, vê Cristo. Queria dizer uma última coisa para vocês. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 13. Porque ele diz que a disciplina produz fruto. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos confronta, quando Deus diz alguma coisa dura para o nosso coração, isso produz fruto. E Jesus contou uma parábola sobre frutos. Está em Lucas capítulo 13, a partir do verso 6. Ele vai dizer o seguinte: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ainda ocupa a terra inutilmente? Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa só este ano, até que eu a escave e esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois você manda cortar. Um homem tinha um campo que só tinha uva plantada. E aí ele vai no meio e planta uma figueira. E aí ele coloca alguém tomando conta. Ele diz o seguinte: olha, tem 3 anos que eu espero essa figueira dar fruto e ela não dá dano. Ela está ocupando espaço. Faz o seguinte, corta, não aguento mais. Investi errado, deixa lá. E aí o vinhateiro, aquele que viu a figueirinha crescer, aquele que cuidou dela, aquele que tentou fazer tudo, ele vai dizer, deixa só mais um tempo. Eu vou insistir nela. Eu vou escavar, eu vou colocar adubo, vou colocar esterco, eu vou colocar tudo isso. Se ela der fruto, aí você deixa. Se não, aí você pode mandar cortar. Só mais um ano. O que ele está falando é que essa figueira somos nós, e que Ele nos chamou para dar frutos. Mas esse fruto aqui tem um nome. E para você entender que fruto é esse, que nome Ele dá a esse fruto, você tem que ler o texto anterior. O início do capítulo 3, ele vai dizendo o que é esse fruto. Qual é o contexto disso? Diz assim, naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Respondendo, Jesus disse-lhe: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aí ele contou essa parábola. Sabe qual é esse fruto que Jesus quer que a gente apresente a Ele? É o que João Batista pregava: procurem demonstrar frutos que evidenciem arrependimento. É o fruto de maturidade que Cristo quer de cada um de nós, arrependimento. Filho imaturo não se arrepende porque ele não tem noção do que é certo e o que é errado. Filho maduro, ele consegue se arrepender. Ele consegue olhar para suas obras. E o que é arrependimento? A palavra diz arrepender. Pender para trás, voltar. E as pessoas acham que arrependimento é o seguinte,
eu roubo, estou roubando muito, estou roubando todo mundo. Parei de roubar, fico aqui, pronto. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é o seguinte, eu roubo. Cristo me encontrou agora, né? Eu devolvo. É caminhar em sentido contrário, é metanoia, é mudar a sua mente e fazer uma conversão completa. Cristo está dizendo aqui que o que Ele espera de nós, o fruto que Ele espera de nós em primeiro lugar, é arrependimento. E eu vou ser sincero para vocês, eu me arrependo de exatamente tudo que eu faço. Exatamente tudo que eu faço, até hoje eu me arrependo. Eu me arrependo de cada ato que eu cometo. Porque eu sempre penso, depois Cristo ministra em mim, você deveria ter amado mais. Você deveria ter feito melhor. Você deveria ter orado mais. Você deveria ter feito isso de um modo mais amoroso com as pessoas. Você deu quanto para aquele menino? 5, você deveria ter dado 10. Cristo sempre vai ministrando no meu coração. E isso é a tranquilidade que eu tenho de que o Saulo de hoje parece mais com Cristo do que o Saulo de ontem. Eu tenho medo de pessoas que dizem, não me arrependo de nada. Parece BBB quando é eliminado, né? Bial, não me arrependo de nada que eu fiz lá. Cara, você recebeu 99% de rejeição e não se arrepende de nada. Eu tenho medo de gente que não se arrepende. Porque a primeira mensagem de Cristo, a primeira mensagem que Cristo pregou, tem em Mateus capítulo 4. Naqueles dias apareceu Cristo dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque a primeira mensagem que João Batista pregou foi, naqueles dias apareceu João Batista, Mateus capítulo 3, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A parábola diz, Deus plantou a figueira num lugar privilegiado, numa vinha. A vinha não cresce em qualquer lugar. A vinha precisa de condições específicas. A figueira é muito mais fácil de crescer naqueles lugares. A videira, a vinha, plantação de uva, ela dá fruto só em algumas condições. A figueira, ela dá fruto com muito mais facilidade. Então aquele lugar era privilegiado. E eu quero dizer para você, Deus não errou quando colocou você naquela escola, naquela faculdade, naquela família. Ele colocou você num lugar privilegiado. Mas Ele quer uma coisa de você. Ele quer fruto. Apareceu o dono e diz, olha, tem 3 anos que ele está aqui. Eu não aguento mais. Ele está ocupando um lugar na igreja. Ele acha que é ir para isso que eu chamei ele, para vir aos cultos, mas nunca se arrepende de nada. Corta, eu não aguento mais. Eu não tolero mais. Eu não aguento mais ver esse camarada 20 anos indo para a igreja e ele não se arrepende. Eu não aguento mais, corta. Ocupa lugar na igreja. Não preciso disso. Eu quero Cristo. Eu quero filhos maduros. Eu não quero simplesmente filhinhos de papai. Corta. Ele está o tempo todo achando que tudo é para ele. Ele está o tempo todo sugando os nutrientes. Ele está o tempo todo chegando, dobrando a perna e dizendo, vamos ver a mensagem que esse camarada prega hoje para me alimentar. Corta. Eu não quero isso para mim. E aí aparece o vinhateiro, Jesus, misericordioso, que falou com você no primeiro dia que você veio na igreja. Ele que plantou a semente no seu coração. Ele que viu os seus primeiros passos. Ele disse, calma aí, eu vou insistir. Eu vou escavar. Eu vou falar o coração dele. Eu vou mais uma vez insistir com ele. Eu vou tocar nele nessa noite. Eu vou lembrar ele para que ele foi chamado. Eu vou dizer a ele que ele continua sendo filho. Eu vou dizer a ele que eu tenho uma obra para fazer no coração dele. Eu vou fazer tocar aquele louvor que toca o coração dele. Eu vou trazer aquela palavra que vai confrontar ele. Calma, pai. Calma, eu vou escavar. Eu vou arrancar algumas coisas dele, sim. Eu vou tirar em volta. Eu vou abrir os caminhos. E principalmente ele diz, eu vou estercar. E aí é o perigo. Porque estercar é jogar esterco. E se alguém não sabe o que é esterco, me desculpe, pastor Jardim, mas eu não sei uma palavra mais fácil de traduzir, mas é cocô. Perdão por estar dizendo isso, mas é Bíblia. Reclama com a Bíblia depois. É isso. E talvez hoje, para você se arrepender, você não perceba, mas Jesus está jogando cocô em você. E aí você está dizendo, repreendendo, achando que é Satanás que te tirou o emprego. Mas é Cristo dizendo, eu te tirei o emprego porque o emprego tirou você de mim. Eu levei aquela pessoa porque aquilo estava virando um ídolo no seu coração. Lembra o que Deus fez com Abraão? Ele disse, pega teu filho amado, vai, sacrifica. Você acha que Deus queria Isaac? Não. Deus não queria tirar Isaac de Abraão. Deus não queria tirar o filho de Abraão da vida dele. Deus queria tirar Isaac do trono do coração de Abraão.
E talvez Deus esteja permitindo que você passe por provações. Deus esteja permitindo que você passe por situações. Deus esteja jogando muitas fezes em você. Jesus esteja insistindo com você de um jeito que você não gostaria. Mas Ele está fazendo isso para trazer você de novo ao altar. Para te lembrar do propósito que Ele te chamou. Que não é simplesmente para ser filho, mas para ser Cristo. Ele está te convocando ao arrependimento. Ele está te convocando a voltar para Ele. Ao caminho de volta para casa. Uma vez eu preguei isso numa igreja, falei sobre essa parábola. Uma irmã me procurou no final do culto e disse: poxa, muito bom, mas eu estou angustiada, Jesus está jogando muito cocô em mim. E eu disse para ela: Ele vai continuar a jogar, até que você volte para Ele. Até que você se lembre para o que você foi chamado. A palavra do Senhor para nós é: arrepende-te. Cristo está insistindo com você, Cristo está falando ao seu coração, Cristo está te chamando, Cristo está te tocando, Cristo está te sacudindo, Cristo está te colocando em privações, em provações, não porque Ele não te ama, não porque Ele quer te castigar, mas porque Ele quer te lembrar para que Ele te chamou. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Volta para casa, volta para o caminho dEle, volta para ser Cristo, volta para ter de novo a imagem e a semelhança dEle. Para de fugir do chamado dEle. Para de se esconder nos mesmos lugares onde você se esconde. Cristo está te chamando a arrependimento. Cristo está te chamando a se lembrar da sua filiação. Mas aí Ele diz para o dono: se ele der fruto, aí você deixa. Mas se não, pode mandar cortar. Porque nós não temos direito de abusar da misericórdia de Deus. Nós não temos direito de achar que Deus simplesmente vai passar a mão na nossa cabeça sempre. Não. Deus nos chamou para frutificar. E o fruto que hoje Ele espera de você é arrependimento. É volta ao princípio. É volta a ser a imagem e semelhança dEle. É volta a ser filho e filho que dá prazer ao Pai. Fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Há um convite do Espírito Santo para você. Um amigo meu estava falando: olha, um dia eu fui fazer massagem. E aí, a moça da massagem chegou lá e viu o meu estado, eu tinha escoliose. E ele disse o seguinte, que ela pegou no braço dele, puxou, e ele: ai, tá doendo, mas daqui a pouco começa a massagem. Aí puxou outro braço. E aí disse: não, daqui a pouco começa a massagem. Aí puxou a perna, aí colocou uma bola de tênis no chão, assim, deita em cima dela. Ele começou a gemer porque aquilo doía absurdamente. E já era 40 minutos aquela mulher puxando ele de um lado para o outro. E não acontecia nada. E uma hora ele gritou: ei, que horas vai começar a massagem? Ela olhou para ele e falou assim: você não precisa de massagem. Você está sentindo dor, mas você não precisa de massagem. Você precisa mudar sua postura. Você precisa de uma nova postura. E talvez hoje você tenha vindo para a igreja, encerramento de congresso, domingo de noite, esperando uma palavra de massagem para o seu coração, esperando ouvir coisas bonitas. Mas talvez hoje Deus esteja dizendo para você: você não precisa de massagem. Você não precisa ouvir como você é bonitinho. Você precisa mudar de postura. Você precisa de um novo caminhar. É por isso que hoje Ele esteja jogando talvez coisas ruins para você. É por isso que talvez Ele esteja tirando coisas de você. Talvez Ele permitiu que seu carro quebrasse e você não tem como consertar. Para você se lembrar de quanto você orou ao Senhor e como você era fiel a Ele quando você andava de ônibus. Talvez Ele permitiu o término de um relacionamento. É Ele estercando. Ele insistindo em você, te convidando a um arrependimento. Para você se lembrar de como você era um solteiro que buscava a face dEle. Deus te chamou. E Ele de graça te chama de filho. Você não precisa fazer nada. Ele vai te ensinando a ser. Mas tudo que Ele não quer é um filhinho de papai. É gente estacionada. Ele não te chamou para ser abalado. Ele te chamou para ser abalador. Ele não te chamou para ser um eterno bebê chorão. E a Bíblia fala que o bebê chorão, que a criança, enquanto não atinge a maturidade, ela não difere em nada de um escravo. Ela pode ser dona de tudo que o pai tem, mas não pode usar nada. Eu e minha esposa temos um carro. Esse carro eu posso dizer que também é do meu filho. Ele não pode dirigir.
Não é porque ele não tem propriedade, é porque ele não tem maturidade. E talvez para você, Deus já tenha um casamento que você tanto ora. Deus já tem um ministério separado para a sua vida, mas Ele não pode te dar ainda, porque você é um bebê chorão, porque você só sabe dizer eu quero, eu quero, eu quero. Eu honro muito a vida do meu sogro, um homem de honra, um homem que fez tudo pelos filhos, um homem que cuidou de dar um carro, de dar viagens para os filhos. Minha esposa é uma menina muito bem criada, graças a Deus. Mas teve uma época que ele ficou depressivo, ficou doente, ficou bem mal. E aí ele parou de ligar para os filhos, ele parou de pagar as coisas para os filhos, ele parou de se preocupar tanto. Só que minha esposa já era casada comigo. Só que um dia ela olhou para mim e falou assim: meu pai não me liga mais. Meu pai não está mais preocupado comigo. Meu pai não quer mais saber se eu fui, se eu voltei, que horas eu cheguei. Ele não faz mais isso. Ela disse para mim assim: eu me sinto órfã. Eu me sinto órfã. Eu disse para ela: não, filha, você não está órfã. Você está madura. Porque enquanto você era criança, você olhava para o seu pai e dizia assim: meu pai, eu quero isso. Meu pai, eu quero aquilo. Meu pai, eu quero um carro. Meu pai, eu preciso daquilo. Meu pai, eu estou triste por causa disso aqui. Mas depois que você vira maduro, a sua relação com seu pai muda. E agora é você que olha para ele e diz: meu pai, do que você precisa? Meu pai, o que você quer? Meu pai, o que está faltando para você que eu possa fazer? E hoje, o meu convite para você é mudar a sua forma de orar. Para de olhar para Deus simplesmente como fonte pagadora dos seus sonhos. E começa a olhar e dizer para Ele: pai, o que você quer que eu faça? Qual é a causa que está incomodando o seu coração, pai? Quem é a pessoa que você quer salvar e que ainda não apareceu um filho para atender o seu pedido, pai? Qual é o desejo que você tem para operar na cidade de Feira de Santana? Onde é que você quer abalar essa cidade? Eu vou fazer igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Conta comigo, pai, porque eu sou filho maduro, porque eu fui chamado para não apenas ser filho, mas para ser um filho semelhante a Cristo. Eu quero ouvir a mesma coisa que teu filho ouviu no dia do batismo dele: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em filhos maduros. Deus não tem prazer em bebês chorões. E talvez hoje você ainda não tenha experimentado tudo que Deus tem para você, porque você insiste apenas em comer fruto e não quer frutificar. E não quer frutificar. Eu não estou dizendo para você agir para Deus para se tornar alguma coisa, não. Eu estou dizendo que o melhor de Deus já veio na cruz do Calvário, e que a graça já te atingiu, e que Ele já te chamou, e que Ele já te salvou, e que Ele já tocou no seu coração. Eu estou dizendo isso, é que a graça está atingindo algumas pessoas hoje. Talvez você esteja sendo salvo agora, e agora Ele está dizendo: agora corre. Eu tenho um filho, já disse para vocês, não é novidade, mas eu amo esse guri de um jeito absurdamente louco, que eu não sabia que eu era capaz de amar. E se tiver que, por exemplo, algum dia eu dar a vida do meu filho para um de vocês, esqueça, eu não dou. Aliás, eu vou dizer o seguinte: se me colocassem para escolher a vida do meu filho ou a vida de todos vocês juntos, eu diria assim: comecem a fazer seus últimos pedidos, porque eu não daria meu filho por todos vocês. Mas Deus tinha 10 sextilhões de estrelas. Eu não tenho muita coisa, Ele tem tudo. Deus é dono de 200 bilhões de galáxias. Deus é dono de uma infinidade de planetas. Deus é dono do ouro e da prata. Mas filho, Ele só tinha um. Ele deu o melhor dele por você. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não poupou esforços quando Ele te amou. Ele não mediu distâncias, barreiras, valores quando Ele te escolheu. Quando Ele olhou para você com essa orelha, com esse cabelo, com essa roupa, com esse linguajar, desse jeito, com esses defeitos, e Ele te amou, Ele te tocou, Ele te salvou, Ele te aceitou, Ele te abraçou. Ele fez tudo isso. E você, o que você está afim de fazer por Ele? Você, como um filho agora, está ouvindo seu pai dizer: ei, eu quero arrependimento,
Ei, eu quero que você se arrependa. O seu pai agora está dizendo o que é que ele quer de você. Você, o que é que tem para dar para ele? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Deus hoje quer arrependimento. É fácil a gente entender que uma prostituta tem que se arrepender, que um homicida, que alguém que está 15 mortes tem que se arrepender, que alguém que está lesando o mercado, um estelionatário tem que se arrepender, porque fez coisas erradas. Mas eu não estou falando só disso. Eu disse que Deus não ouve a oração, Deus vê a oração porque Ele sonda o coração. Deus também convida arrependimento todos aqueles filhos que apresentaram um boletim cheio de nota azul, fizeram coisas certas, mas tudo que eles queriam era um carro novo, tudo que eles queriam era um presente. Ele não quer o pai, ele quer o favor do pai. Então Deus também convida ao arrependimento todos aqueles que estão vindo na igreja aqui, na esperança de que Deus vai atender os desejos e caprichos do seu coração, mas Deus você não quer. Todos aqueles filhos que fizeram coisas boas pelos motivos errados, todos aqueles que foram para o quarto orar como Jesus manda, mas tudo que ele queria era um emprego. Quando o emprego chega, parou a sessão de oração. Todos aqueles que se empenharam mais em ter comunhão, em ter intimidade, porque só queria mesmo um casamento. Deus chama todos esse arrependimento, porque Deus se preocupa mais com o porquê você faz do que o que você faz. Eu queria chamar aqui na frente você que hoje quer entregar ao Pai um fruto de arrependimento. Você que precisa se arrepender. Não espere alguém, vou esperar um aí. Não, vem aqui que a gente vai orar com você. O seu Pai quer fruto. Deus te chamou não para você comer fruto, mas para você frutificar. Deus está te chamando a uma nova estação na sua vida, uma estação chamada maturidade. Talvez você já se considere, você já entendeu que Deus te chamou, mas você ainda não entendeu para que Deus te chamou. E Deus não te chamou para ser abalado, mas para ser um abalador. Vem aqui na frente, vamos orar junto. Vem frutificar. Você que sabe agora que Jesus está insistindo com você, você que já entendeu que aquele acidente não foi um acaso, foi o próprio Deus permitindo que seu carro capotasse. Foi Deus que permitiu esse divórcio. É estranho pensar isso, mas é a verdade. Nem um fio da sua cabeça cai, se Deus não permitir. É assim que acontece. Deus permitiu que acontecesse essas coisas com você, porque na verdade não era Satanás que estava cuidando daquilo, era Ele, colocando tudo sob controle, preservando sua vida, mas dizendo: volta para mim antes que seja tarde demais. Volta para mim, porque você foi criado para estar continuamente ligado a mim, porque se você se desliga de mim, certamente você vai morrer. Volta para o meu aprisco, volta para a minha companhia. Cristo te chamou para frutificar e não simplesmente para comer fruto. Cristo te chamou para dar frutos que demonstrem arrependimento. Cristo te chamou para dar meia volta, para ter metanoia. Ele mudou sua mente e agora Ele está dizendo: muda de vida, cara. Começa a caminhar com a sua nova essência. Começa a caminhar com aquilo que eu já plantei no seu coração. Alguém mais quer frutificar nessa noite? Só que não é muito tempo que eu vou levar, não. É só uma oportunidade de você testemunhar publicamente perante Deus e perante os homens que você agora é filho maduro, que você não quer só ser filho, mas você quer ser um filho que dá prazer ao seu pai. Ele já te colocou na corrida e agora está dizendo: corre, amigo, corre até que Cristo seja formado em vós, até que eu possa dizer: agora eu tenho prazer em você, agora sim, agora, até que você possa orar a Deus, não dizendo: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, dizendo: pai, o que você quer? O que eu estou fazendo que você não quer mais que eu faça? Pai, o que eu não estou fazendo que você quer que eu faça? Em que lugar você quer que eu vá para abalar as estruturas, para que as pessoas vejam que Cristo vive, porque Cristo vive em mim? Onde quer que você me mande, eu irei. Feche seus olhos. Deus hoje não veio fazer massagem.
Deus veio dizer: muda de postura, ou você se quebra. Muda de postura, ou você não vai conseguir mais dar um passo. Muda de postura, cara, ou você vai viver eternamente com essa dor, com essa incapacidade de perdoar, com essa incapacidade de pedir perdão. Ou você vai eternamente estar ocupando um lugar na igreja, até que um dia o dono dessa vinha pode vir chegar e cortar e dizer: desculpa, não preciso mais do seu serviço. Pai, o Senhor continua sendo o dono dessa vinha, o dono dessa plantação. E nós hoje apelamos ao teu coração de Pai. Tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores, porque somos falhos, porque realmente pensamos mais em nós mesmos do que nas pessoas que estão necessitadas, passando, às vezes morrendo ao nosso lado, e a gente não vê, porque a nossa preocupação é só comer fruto, porque somos bebês chorões. Pai, nos ensina o caminho da maturidade, nos ensina, Pai, a te agradar por meio de obras de arrependimento. A gente não está aqui para se comparar com ninguém. A gente não está aqui para pensar se eu sou melhor do que fulano, se eu toco melhor do que o outro, se eu canto melhor, se eu tenho mais dinheiro, se o meu emprego é melhor, se o meu casamento é melhor do que o de tanto. A única comparação que te agrada é a minha comparação com Saulo de ontem. Pai, ontem eu não perdoava. Hoje Jesus já me ensinou a perdoar. Esse é o caminho da maturidade. Ontem, Pai, eu devia todo mundo, hoje eu estou a fim de pagar. Pai, ontem eu estava aqui falando mal das pessoas, hoje eu estou a fim de abençoar todo mundo por meio das minhas palavras. Pai, eu estou caminhando para ficar cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o caminho da maturidade, esse é o caminho da reciclagem. Deus é aquele que sabe trabalhar bem com lixo, mas não quer que a gente vire eternamente lixo. O Senhor nos chamou para transformar o lixo em Cristo, na imagem de um filho perfeito, de um filho agradável, de um filho que dá prazer. E hoje nós nos arrependemos de cada vez que usamos Deus como trampolim para botar a mão nas coisas do nosso Pai. E todas as vezes que esquecemos do propósito para o qual fomos formados, que esquecemos de frutificar e só nos preocupamos com as nossas próprias necessidades, que trocamos a responsabilidade por necessidade, Pai, nós nos arrependemos. Nós queremos dar frutos diante do teu altar, frutos com lágrimas, frutos com contrição, mas fruto principalmente que nos leve a fazer as obras para as quais fomos chamados. Que a gente não seja apenas abalados, que a gente não seja apenas os favorecidos, mas que sejamos os abaladores, os favoráveis, aqueles que vão sair daqui e entender que essa obra não termina aqui, que esse culto termina amanhã lá no trabalho, que esse culto termina amanhã lá no cliente que eu vou falar o coração dele, que esse culto termina amanhã lá na escola, lá na faculdade, onde eu devo ser Cristo, onde eu devo mostrar que verdadeiramente Deus vive, Cristo está vivo, porque Cristo vive em mim, porque já não sou mais eu quem vive, e quando eu falo, é Ele que fala por mim, e quando eu ajo, é Ele que age por mim, porque eu não tenho força para perdoar, mas o poder dele se aperfeiçoa é na minha fraqueza, e porque eu sou fraco, Ele é forte, e porque eu diminuo, Ele cresce, e porque eu sumo, Ele aparece, e porque eu diminuo, Ele aumenta cada vez mais em minha vida, e a minha essência hoje é a essência do filho maduro, que dá prazer ao Pai, que Cristo apareça em cada um de nós, e que Cristo viva através da Igreja Batista Central, através dessa juventude, através dessas pessoas que entraram aqui pela primeira vez hoje, que elas sejam alcançadas pelo teu amor, e não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas com a unção da graça que reflete a imagem de Cristo, que nos transforma de glória em glória, até a estatura que o Senhor quer de nós, e que possamos entregar tudo a Ti, reconhecendo que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, e por isso dizemos que a Ele seja dada a glória para todos sempre, eternamente. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.